Aquário de São Paulo, uma viagem inesquecível pelo mundo aquático. Sejam todos muito bem-vindos ao Aquário de São Paulo, um dos mais completos e fascinantes espaços dedicados à vida aquática e à conservação animal do Brasil. Neste passeio, vamos conhecer algumas das espécies mais impressionantes do planeta, começando por um verdadeiro gigante das águas brasileiras. O pirarucu. Logo no início da visita, os olhares são atraídos para os enormes tanques que abrigam o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Originário da Amazônia, esse gigante pode ultrapassar 2 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Seu corpo alongado e suas escamas grandes e resistentes impressionam qualquer visitante. O pirarucu possui uma característica bastante curiosa. Ele precisa subir à superfície regularmente para respirar ar atmosférico. Isso acontece porque ele desenvolveu uma adaptação especial que permite complementar a respiração pelas brânquias. Ao observar esse movimento, os visitantes conseguem compreender melhor a incrível capacidade de adaptação da vida na Amazônia. Além de seu tamanho impressionante, o pirarucu desempenha um papel importante nos ecossistemas amazônicos. Durante séculos, ele fez parte da cultura e da alimentação de comunidades ribeirinhas. Atualmente, diversos projetos de conservação ajudam a garantir a sobrevivência dessa espécie tão importante para a biodiversidade brasileira. Continuando nossa jornada, chegamos a uma das áreas mais emocionantes do aquário, o espaço dedicado aos tubarões. Muitas pessoas sentem uma mistura de admiração e respeito ao observar esses magníficos predadores marinhos. Os tubarões habitam os oceanos há mais de 400 milhões de anos, muito antes do surgimento dos dinossauros. Ao longo desse período, desenvolveram características extraordinárias que os transformaram em alguns dos animais mais eficientes da natureza. Nos grandes tanques do aquário, os visitantes podem observar os tubarões nadando com elegância e tranquilidade. Seus movimentos são suaves e precisos, demonstrando uma perfeita adaptação ao ambiente marinho. Apesar da fama de perigosos, a maioria das espécies de tubarões não representa ameaça aos seres humanos. Esses animais possuem sentidos extremamente aguçados. Conseguem detectar pequenas vibrações na água e identificar sinais elétricos produzidos por outros organismos. Essas habilidades fazem deles excelentes caçadores e importantes reguladores dos ecossistemas oceânicos. Ao acompanhar os tubarões circulando pelo tanque, é possível perceber sua importância para a manutenção do equilíbrio ambiental. Eles ajudam a controlar populações de diversas espécies e contribuem para a saúde dos oceanos. Sem eles, muitos ecossistemas marinhos poderiam sofrer graves desequilíbrios. Depois da emocionante experiência com os tubarões, chegamos a uma das partes mais coloridas e encantadoras do Aquário de São Paulo, os tanques que abrigam centenas de espécies de peixes vindos de diferentes regiões do planeta. Cada ambiente apresenta um cenário único. Alguns reproduzem os recifes de corais dos oceanos tropicais, enquanto outros representam rios, lagos e áreas costeiras. A variedade de cores e formas impressiona visitantes de todas as idades. Entre os peixes tropicais, destacam-se espécies de cores vibrantes que parecem verdadeiras joias vivas. Tons de azul, amarelo, vermelho e laranja criam um espetáculo visual fascinante. Muitos desses peixes vivem em cardumes, formando movimentos sincronizados que lembram uma dança subaquática. Os recifes de corais reproduzidos no aquário mostram um dos ambientes mais ricos em biodiversidade do planeta. Neles vivem inúmeras espécies que dependem umas das outras para sobreviver. Essa interação revela a complexidade e a beleza dos ecossistemas marinhos. Outro destaque são os peixes de água doce provenientes dos rios brasileiros. Esses ambientes apresentam espécies encontradas na Amazônia, no Pantanal e em outras regiões do país. Cada uma delas possui características próprias desenvolvidas ao longo de milhares de anos de evolução. Durante o passeio, é possível observar peixes de pequeno porte escondidos entre plantas aquáticas, além de espécies maiores que dominam os espaços dos tanques. Alguns apresentam formatos curiosos, enquanto outros chamam atenção por suas estratégias de sobrevivência. Existem peixes que utilizam a camuflagem para se proteger de predadores. Outros possuem cores extremamente chamativas para atrair parceiros ou afastar possíveis ameaças. Cada espécie conta uma história única sobre a incrível diversidade da vida aquática. À medida que avançamos pela visita, percebemos como os oceanos, rios e lagos estão conectados por uma enorme rede de vida. Os tanques do aquário ajudam a demonstrar a importância da conservação desses ambientes e dos animais que dependem deles. Além da beleza dos peixes, os visitantes aprendem sobre os desafios enfrentados pelos ecossistemas aquáticos. A poluição, o descarte inadequado de resíduos, a pesca predatória e as mudanças climáticas afetam diretamente inúmeras espécies em todo o planeta. Por isso, o Aquário de São Paulo também desempenha um importante papel educativo
interativo. Por meio de exposições, painéis informativos e programas de conscientização, o espaço incentiva atitudes que contribuem para a preservação da natureza. O passeio continua revelando novos detalhes e curiosidades sobre a vida subaquática. A cada tanque, uma nova descoberta. A cada espécie observada, aumenta a admiração pela riqueza dos ambientes aquáticos. Ao final da visita, fica evidente que o aquário é muito mais do que um local de entretenimento. Ele é uma verdadeira janela para os rios, mares e oceanos do mundo, aproximando as pessoas de animais que muitas vezes só seriam vistos em documentários ou em seus habitats naturais. Do gigantesco pirarucu amazônico aos impressionantes tubarões, passando pela incrível diversidade de peixes coloridos dos oceanos e rios, o Aquário de São Paulo proporciona uma experiência inesquecível. É um lugar onde conhecimento, conservação e encantamento caminham juntos, despertando em cada visitante um maior respeito pela vida e pela importância de proteger os tesouros naturais do nosso planeta. Após conhecer os impressionantes tanques repletos de peixes dos mais variados tamanhos e cores, a visita pelo Aquário de São Paulo continua revelando novas surpresas. A cada corredor, os visitantes encontram ambientes cuidadosamente preparados para reproduzir habitats naturais de diferentes regiões do planeta. Um dos aspectos mais fascinantes do aquário é a forma como ele transporta os visitantes para ecossistemas completamente diferentes em poucos minutos. Ao caminhar pelos espaços temáticos, é possível sentir como a biodiversidade do mundo é rica e extraordinária. A iluminação especial, os sons ambientes e a decoração tornam a experiência ainda mais imersiva. Os grandes tanques permitem observar o comportamento dos animais de maneira tranquila e educativa. Muitas espécies interagem entre si, mostrando como a natureza funciona em perfeito equilíbrio. Crianças e adultos costumam passar vários minutos admirando os movimentos suaves dos peixes, descobrindo detalhes que muitas vezes passam despercebidos à primeira vista. Ao longo do percurso, o visitante também aprende sobre a importância da preservação ambiental. Diversos painéis explicam como a poluição dos rios e oceanos afeta diretamente a vida marinha. O aquário busca conscientizar as pessoas sobre a necessidade de proteger os recursos naturais para garantir que futuras gerações possam continuar admirando essas espécies. Conforme a visita se aproxima do final, uma das atrações mais queridas do público começa a chamar a atenção. Os pinguins, vindos de regiões frias do planeta, os pinguins encantam pela aparência simpática e pelo comportamento divertido. Dentro da água, eles demonstram uma incrível habilidade para nadar, movimentando-se com velocidade e precisão. Muitas vezes parecem verdadeiras flechas atravessando o tanque. Fora da água, os pinguins caminham de maneira característica, arrancando sorrisos dos visitantes. Em grupo, demonstram comportamentos sociais interessantes e passam boa parte do tempo interagindo entre si. Observar esses animais de perto é uma experiência inesquecível, especialmente para as crianças. Seguindo para os últimos setores do aquário, encontramos os impressionantes jacarés. Esses répteis são considerados verdadeiros sobreviventes da pré-história. Seus ancestrais habitaram a Terra há milhões de anos, convivendo com dinossauros e atravessando diversas mudanças ambientais ao longo da história do planeta. Com seus corpos robustos, olhos atentos e mandíbulas poderosas, os jacarés despertam respeito e admiração. Apesar de permanecerem aparentemente imóveis por longos períodos, estão sempre atentos ao ambiente ao redor. Sua capacidade de adaptação faz deles alguns dos predadores mais eficientes da natureza. A presença dos jacarés no aquário permite aos visitantes compreender melhor a importância desses animais para os ecossistemas onde vivem. Eles ajudam a controlar populações de outras espécies e contribuem para o equilíbrio dos ambientes aquáticos. Então chegamos ao grande encerramento da visita, diante de um dos animais mais extraordinários encontrados no Aquário de São Paulo, o majestoso urso polar, originário das regiões geladas do Ártico. O urso polar impressiona por seu tamanho, força e beleza. Sua pelagem clara e seu porte imponente fazem dele uma das atrações mais admiradas do aquário. Ver um animal desse porte tão de perto é uma experiência única e emocionante. Adaptado para sobreviver em temperaturas extremamente baixas, o urso polar possui características impressionantes. Sua espessa camada de gordura e sua pelagem especial ajudam a conservar o calor corporal mesmo nas condições mais rigorosas do planeta. Além de encantar os visitantes, o urso polar também representa um importante símbolo da conservação ambiental. As mudanças climáticas e o derretimento das geleiras ameaçam seu habitat natural, tornando cada vez mais importante a conscientização sobre a proteção do meio ambiente. Ao final da visita, fica a sensação de ter realizado uma verdadeira expedição pelo mundo. Do gigantesco pirarucu amazônico aos impressionantes tubarões, passando pelas centenas de espécies de peixes coloridos, pelos simpáticos pinguins, pelos fascinantes jacarés e culminando no magnífico urso polar, o Aquário de São Paulo oferece uma experiência inesquecível de aprendizado,
descoberta e encantamento. É um lugar que nos lembra da incrível diversidade da vida no planeta e da responsabilidade que todos temos de preservar esse patrimônio natural para as futuras gerações. Conforme a visita chega aos seus momentos finais, o sentimento que fica é de admiração por toda a diversidade da vida existente em nosso planeta. Cada ambiente do Aquário de São Paulo apresenta uma nova descoberta, mostrando que os rios, mares, florestas e regiões geladas estão conectados por uma gigantesca rede de vida que depende do equilíbrio da natureza para continuar existindo. Ao longo do passeio, conhecemos o gigantesco pirarucu da Amazônia, um verdadeiro símbolo das águas brasileiras. Ficamos impressionados com a elegância dos tubarões que há milhões de anos dominam os oceanos. Admiramos também as inúmeras espécies de peixes coloridos que transformam os aquários em verdadeiros espetáculos vivos, repletos de movimento, cores e beleza. Mais adiante, os simpáticos pinguins conquistaram a atenção dos visitantes com suas habilidades na água e seu comportamento divertido fora dela. Em seguida, os jacarés mostraram toda a força e resistência de uma espécie que atravessou milhões de anos de evolução e continua desempenhando um papel fundamental nos ecossistemas aquáticos. Então, diante do magnífico urso polar, encerramos essa incrível jornada. Sua imponência e beleza nos lembram não apenas da grandiosidade da natureza, mas também da responsabilidade que temos em protegê-la. O urso polar simboliza a necessidade urgente de preservar os habitats naturais e combater os impactos ambientais que ameaçam diversas espécies ao redor do mundo. Ao deixar o Aquário de São Paulo, cada visitante leva consigo muito mais do que belas imagens e lembranças. Leva também conhecimento, consciência ambiental e um novo olhar sobre a importância da conservação da fauna e dos ecossistemas do planeta. Assim termina nossa visita por este fascinante mundo aquático, um lugar onde educação, ciência, conservação e entretenimento se unem para proporcionar uma experiência inesquecível. O Aquário de São Paulo não é apenas um passeio, mas uma verdadeira viagem pelos diferentes cantos da Terra, revelando a extraordinária riqueza da vida animal e inspirando todos nós a cuidar cada vez mais do nosso planeta. Obrigado por acompanhar esta jornada e até a próxima aventura pela natureza.